Eu quero cumprimentar a todos nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, para mim é uma grande honra, é uma grande alegria estar aqui presente mais uma vez. Não gostaria que fosse uma despedida, né? Porque esta família realmente tem contribuído muito para a nossa edificação espiritual. E nesta noite, antes eu quero cumprimentar todas as autoridades que estão aqui presentes, as autoridades eclesiásticas aqui em nome do meu pastor Silvio, né? E aos demais, né, as autoridades, a executivo, prefeito, a nossa primeira-dama Cristina, e os vereadores e os demais que estão aqui presentes. E, claro, né, agradecer a Deus pela minha família, meu esposo querido que está ali, minha filha, a doutora Ana. E eu quero dizer que esse trabalho do pastor Antônio Dias, da irmã Edilene, do Arthur, eu sempre estive presente, né, pastor? Assim, foi algo que Deus criou na vida da gente, que em relação à obra de Deus, os que trabalham para a obra do Senhor, para evangelizar, para edificar, para ganhar almas para o reino do Senhor, são os nossos irmãos em Cristo. Independente de placa, são os nossos irmãos em Cristo. E eu me recordo muito quando, assim que o pastor Antônio Dias chegou, e ficava aqui na rua Ginésio Carvalho, aqui próximo, salãozinho pequeno, e algumas vezes eu cheguei lá, encontrei o pastor Antônio Dias, a irmã Edilene, sua esposa, e o irmão Arthur. Arthur era bem pequeno, né? E eram só eles três. E eu chegava juntamente com minha vizinha, a irmã Fabiana, que é da Igreja Batista. E a gente orava, a gente pregava, né, irmão? E a gente louvava ao Senhor. E aí o trabalho foi crescendo, foi aumentando. O pastor Antônio Dias sempre trabalhando realmente em função do engrandecimento do reino de Deus, do crescimento da obra do Senhor. Se fazendo presente em todos os setores educacionais, legislativo, executivo, aqui do nosso município. E realmente, até o judiciário, né, fez notório, né, o seu trabalho aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E eu gostaria muito de agradecer em nome da minha família, pastor Antônio Dias, pastora Edilene, irmão Arthur, pelas inúmeras vezes que você nos visitou, né, que você, às vezes a gente estava passando um momento tão difícil, aí chegava o pastor Antônio Dias, presente no nosso trabalho, ali ele orava no nosso trabalho, trazia uma palavra realmente que nos deixava mais assim, entusiasmados espiritualmente. E nós vamos sentir muita saudade, nós vamos sentir muito a falta de vocês. Eu não sou de me emocionar com qualquer coisa, isso aqui não é qualquer coisa, mas realmente, pastor, eu disse para ele, mandei uma mensagem para ele que eu já estava com saudade de vocês. Agradeço a eles porque muitas vezes lembraram, né, de nos convidar para estarmos aqui também pregando a palavra do Senhor. E todas as vezes o meu pastor José Nilson sempre comunicava e ele sempre permitia, irmã, sempre que lhe convidarem você pode ir. E eu agradeço muito a vocês, as irmãs da Igreja Madureira, né, representada aqui pela pastora Edilene, que muitas vezes nos trabalhos de mulheres me convidaram para dar uma palavra e para mim era sempre uma grande alegria estar aqui. Mas eu quero dizer que nós vamos continuar neste mesmo caminho, né? E você pode esperar, Antônio Dias, que qualquer hora nós estaremos lá também visitando vocês, tá? Eu gostaria de ler aqui um versículo da palavra do Senhor para este momento, para vocês, que, como já foi falado aqui sobre o seu trabalho missionário, que esse trabalho pastoral é um trabalho missionário. Fazer a obra de Deus é a mais rica e extraordinária missão aqui nesta terra. É o trabalho de resgatar vidas, de mudar vidas, como eu já tenho visto muitas vidas aí que às vezes a sociedade não dava um centavo,
mas hoje estão congregando, né? Através desse trabalho missionário e através do amor que é transmitido desses homens, por esses homens de Deus, que são os pastores, que lutam pela obra do Senhor aqui nessa terra. 1 aos Coríntios, a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Viu, pastor Antônio Dias, irmã Edilene, Arthur, que vocês continuem, sejam constantemente essas pedras fundamentais aí de levar a palavra do Senhor, que vocês estejam constantemente firmes nesse propósito, porque um dia o Senhor os entregará a recompensa, Ele mesmo entregará a recompensa nas suas mãos, o galardão pelo trabalho que tem feito. E eu creio que aonde você for, como já foi dito aqui através da palavra do Senhor, o Senhor será contigo. Aonde os seus pés pisarem, o Senhor estará pisando ali juntamente com vocês, fazendo a obra do Senhor, engrandecendo o reino de Deus. E eu creio que maiores coisas virão. Muito obrigada. Estaremos ouvindo agora os nossos jovens, uma apresentação. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar.
Meu Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levar se tu te fizer cair. Amém. Agradecendo a oportunidade. Glória a Deus. Nós estaremos agora ouvindo, nós temos conosco o pastor Francisco, certamente tem alguns dos irmãos da Igreja Batista. Eu gostaria que se colocasse de pé, pastor Francisco, por favor. Vamos dizer a eles que eles são bem-vindos. Sejam bem-vindos a essa igreja e nós também, né? Pastor Francisco, ele é um homem excelente, né? Eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, um grande carinho pela sua pessoa e como pastor, né? E pastor Antônio Dias também, da mesma forma, né? Às vezes ele sai daqui para ir participar do culto lá com o Senhor. Então nós queremos dar a oportunidade ao pastor Francisco nesse momento. Uma das coisas mais difíceis que há para se falar depois que bons oradores falaram é você encontrar palavras para expressar alguma coisa que faça a diferença. Mas das preocupações que nós não temos hoje é a de ser eloquente ou coisa dessa natureza. Mas uma coisa muito simples eu gostaria de fazer hoje é abrir o coração e contar algumas coisas importantes. Hoje, na verdade, não é dia de lamento. Hoje, na verdade, é um dia de festa. Porque lamentação seria se os que vieram aqui e os que ainda virão tivessem dificuldade de encontrar alguma palavra para achar alguma coisa boa na sua vida, pastor. Se tivesse dificuldade, ficasse aqui se contorcendo, queimando os neurônios, meu Deus, o que é que eu falo aqui? Mas isso é muito simples. E eu gostaria de ler uma passagem das Escrituras que temos em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. São os dois versos que eu gostaria de ler. E aqui aproveitar o ensejo dessa noite para dizer algumas coisas que considero importante nesse momento de despedida do nosso querido pastor Antônio Dias, a nossa querida cidade do dia a dia, da cidade de Esperantinópolis, e ao mesmo tempo que a igreja lá em Lago Verde, por onde eu ainda vou passar por algumas convenções, eu já disse para ele lá na igreja, vamos tomar um cafezinho lá, pode esperar. O texto diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Essa leitura não é apenas para o pastor Antônio Dias. Essa leitura é para toda a família. Nossa querida irmã Edilene, o nosso querido irmão Arthur, que tem feito um excelente trabalho, e eu acredito que Deus vai levá-lo além. Agora, pastor, eu gostaria que você levantasse só um pouquinho e caminhasse aqui e ficasse do meu lado. Os inimigos a gente deve ficar de olhos atentos, né? E ficar sem vacilar, vigilante o tempo todo. Mas os amigos a gente tem que trazer para perto.
E o pastor Antônio, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, eu lembro da sua chegada. Porque quando ele chegou, ele disse: pastor, eu estou chegando em Esperantinópolis para pastorear a Assembleia de Deus Madureira. E ali tivemos um momento agradável. E foi também um momento para eu dizer para ele como eu via o cenário evangélico dentro de Esperantinópolis. E eu disse para ele, eu disse: pastor, eu espero que a sua chegada aqui não seja para a gente brigar. A sua chegada aqui não seja para a gente ficar duelando para ver quem toma mais de quem. Mas que seja para a gente fazer a obra de Deus nesse lugar. E nós sentamos. Depois daquele dia nós chegamos a sentar em algumas coisas que eu achei que nós precisávamos conversar. E nós conversamos olhando olho no olho. E uma das características do pastor Antônio Dias, e isso eu tenho falado para a igreja, é a primeira vez que a igreja sai em peso convidada pelo pastor para estar presente em um evento que não seja da nossa igreja. É neste evento aqui. O convite foi feito oficialmente para todos os irmãos e para toda a igreja. Porque aqueles que não só honram a Deus, mas também honram o próximo, honra o seu irmão na caminhada ministerial, se Deus o honra, nós também devemos honrá-lo. E a virtude que eu citei, a igreja foi: o pastor Antônio Dias é um homem que, como eu, tem seus defeitos, mas tem uma virtude muito boa. Ele sabe ouvir, ele tem paciência para ouvir, sabe discordar e também tem coragem para discordar. E isso é importante. Nós não temos que viver num faz de conta que está tudo bem, é bastante dar um abraço aqui. Nós temos que viver nisso que nós vivemos até o dia de hoje. O Senhor sai daqui, mas ao menos em mim o Senhor também deixa uma marca. O Senhor deixa uma marca. E essa faz a diferença. E é a diferença que nós esperamos em todas as lideranças que estão e as que virão para Esperantinópolis. A minha oração é que Deus faça próspero o seu ministério lá em Lago Verde. Que Deus cubra você e a sua família com as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquilo que o Senhor aprendeu, recebeu, ouviu, viu em mim, isso praticar e o Deus de paz será convosco. Mas eu não diria que apenas em mim, mas em todos os santos que você encontra nas Escrituras. Em todos os grandes homens e mulheres que compõem a vida de Esperantinópolis, que embora ainda não tenham feito a sua decisão por Cristo, mas eles carregam uma centelha divina, eles carregam alguma coisa que faz a diferença e que, se eles soubessem explorar, eles tornariam não só Esperantinópolis, mas o mundo como um todo um lugar melhor. Pastor Antônio Dias, nós tivemos aqui vários anos trabalhando em parceria e vendo o seu zelo, o seu cuidado, especialmente nos grandes desafios sociais que nós temos aqui. O Evangelho foi semeado e plantado em várias camadas. E digo que você o fez com muito mais excelência do que fiz nos órgãos públicos dessa cidade. E com isso eu não me entristeço. Muito pelo contrário, eu me alegro. Porque ao fazer isso, eu entendo que isso também é obra de Deus. A minha oração hoje, sabendo o que sei, do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, dos nossos grandes desafios, porque as nossas ovelhas, elas vêm a nós e elas entregam ali os seus fardos, os seus desafios, e elas confiam que Deus nos usará para abençoar as suas vidas e lhes dar uma direção em momentos difíceis. No entanto, a coisa já fica um pouco mais restrita, porque nós não sabemos para quem estamos nos abrindo.
e o que estamos contando e para quem estamos contando. Mas aqui tem uma questão que eu gostaria também de tornar público e notório. O Senhor teve coragem de fazer isso comigo. Teve coragem de se abrir, teve coragem de contar das dores. E louvado seja o nome de Jesus, porque nenhuma delas se tornaram públicas. Porque nós fomos chamados não para destruir a vida um do outro, mas para abençoar, como aconteceu ao longo desses anos aqui. E a minha oração é que a nova geração que estamos formando de liderança, elas carreguem isso com elas também. E aí nós diremos que somos um, lutando, combatendo com o mesmo ânimo pela fé evangélica. Meu querido amigo, irmão, pastor Antônio Dias, eu quero terminar minha fala lembrando uma outra expressão bíblica. A palavra de Deus diz: a quem honra, honra. Quinta-feira passada, o pastor Antônio Dias disse: pastor, eu estou querendo fazer o culto no dia 30, dia 31, provavelmente no dia 30, eu quero fazer esse culto. E eu disse: pastor, dia 30 e 31 nós temos um evento aqui na igreja e eu vou me despedir do Senhor aqui mesmo, porque eu não vou poder comparecer, porque nós temos todo um evento planejado. O pastor Antônio Dias disse: pastor Francisco, para eu ter você lá, o evento vai para o dia 29. Ele não vai ficar no dia 30 não. Nós vamos botar para o dia 29, porque eu quero você lá. Se eu tivesse vindo a esse lugar e nem notado fosse, nem oportunidade tivesse, eu ia guardar isso aqui como vou guardar como um tesouro, porque não foram palavras. Esse culto essa noite demonstra não só palavra, demonstra a verdade das palavras. As palavras sendo bonitas, mas não acompanhadas de uma realidade, elas se tornam vazias, e a nossa própria condenação diante do nosso Criador. Mas quando elas se tornam espírito e vida, como nós vemos e vivemos essa noite, elas glorificam a Deus. Assim brilhe as suas boas obras, para que os homens vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Meu pastor, um forte abraço. Glória a Deus. Estaremos apresentando o departamento de homens, sendo representado pelo irmão Aldir. Enquanto ele se prepara, nós queremos cumprimentar suas excelências, os senhores vereadores e vereadoras, e em sua excelência, o senhor Braquiária, nós queremos cumprimentar a todos os vereadores e convidá-lo aqui a representar a Câmara de Vereador nesse momento. Senhor pastor Antônio Dias, em seu nome eu cumprimento todos os pastores que estão aqui presentes, cumprimento aqui os meus colegas vereadores, poderão ficar de pé aí, para todos eles, vereadores formosos que estão aqui presentes, ao senhor prefeito Aloysio Calouro Filho, primeira dama, Calorim, meu amigo Isatelma, nosso amigo Tenente Renato, amigo Simeão, enfim, todos os amigos que estão aqui presentes. O pastor Antônio Dias vai fazer quase 5 anos, como falou o prefeito, como o 10º vereador da Câmara Municipal de Esperantinópolis. É um orgulho para nós, vereadores. Estou aqui representando o presidente da Câmara nesse momento, porque não pôde estar aqui, está viajando, fazendo outros trabalhos, mas pastor Antônio Dias e sua família vai sair, mas vai deixar muita saudade para nós, e quero dizer para o senhor que aonde você estiver, esteja orando pela Câmara de Vereadores de Esperantinópolis, porque você sabe que dificilmente você falta uma sessão naquela Câmara conosco. Lá você foi bem recebido e orava, dava conselho para nós, e nós da Câmara Municipal só tenho a agradecer ao senhor e dizer para o senhor que a Câmara Municipal de Esperantinópolis está aberta quando você quiser vir nos visitar, está
estaremos prontos para lhe receber, porque você foi um homem de Deus que fez tudo de bom naquela Câmara para nós vereadores. Eu quero agradecer a você, pastor Antônio Dias, a todos os irmãos que estão aqui presentes, agradecer a minha esposa, ao Simeão Caldeiro, e deixar aqui dizer, pastor Antônio Dias, que Esperantinópolis está de porta aberta para lhe receber, junto com as autoridades que estão aqui, a autoridade policial, a autoridade judicial, a autoridade do município, executivo, o prefeito e a Câmara de Vereador. Quando nós estiver lá naquela casa, nós vamos estar lembrando de o senhor, porque você foi um homem firme e sempre nos ajudou ali naquela casa do povo. Muito obrigado. Não, Aldir. O pastor Zacarias, da Adventista do Sétimo Dia, está presente? Está presente? Não está, né? Então vamos ouvir aqui o Departamento de Homens se fazendo representar pelo irmão Aldir. Muito obrigado. Quero saudar a todos na paz do Senhor. Nesse momento eu não teria palavras para falar, mas eu escolhi e resolvi falar cantando, porque aí fica mais fácil. Se aguentar também, né? Te encontrei no mais sublime doce amor. Vocês são pra mim preciosos como uma flor. Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador. Vocês são pra mim teu campo verde flor. Quando estou junto a vocês, me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém irá me desprezar, pois Jesus e eu amamos você. Amigos, ouçam bem, não importa neste mundo o que tu irás passar, se eu não encontrar vocês outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu, encontrarei amigos. Ouçam bem, não importa neste mundo o que vão pedir, se eu não encontrar com vocês outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu, encontrarei amigos. Ouçam bem, não importa neste mundo que vocês irão passar, se eu não encontrar com vocês outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu, encontrarei. Muito obrigado. Glória a Deus. Nós queremos cumprimentar a todos os secretários, na pessoa da irmã Isatelma. Queremos dar a oportunidade para ela representar o nosso secretário, em nome de Jesus. Gostaria de saber se Sua Eminência, o Padre Ayrton, se encontra. Se encontra o Padre Ayrton? Graça e paz a todos. Quero cumprimentar aqui a todas as autoridades, no nome do senhor prefeito Aloysio Carneiro, em nome do meu pastor Francisco. Eu quero cumprimentar todas as autoridades
aqui eclesiásticas. E, de modo especial, saudar o meu querido e grande amigo, pastor Antônio Dias. Eu estou aqui como secretária de planejamento, nesse momento, convidada por ele, e me sinto muito honrada e grata a Deus por isso. Pastor Antônio Dias trouxe um jeito novo de se evangelizar sem pressionar e de mostrar para a gente de maneira leve, suave e agradável a palavra de Deus. A gente estava trabalhando e às vezes agoniado, e ele chegava e dizia assim: 5 minutos só para orar. Não tem uma sala na prefeitura que não tenha uma Bíblia que ele tenha deixado lá. E se você dissesse a ele: minha Bíblia sumiu, eu trago outra já. Então, com o pastor Antônio Dias, a gestão de Esperantinópolis aprendeu a ter essa situação. Por exemplo, todas as vezes que nós vamos fazer qualquer evento, é primordial ter a bênção do pastor Antônio Dias. Vamos convidá-lo, porque ele fazia questão de estar lá. E quando ele não estava, ficava sempre o exemplo. Precisamos fazer primeiro agradecimento a Deus. Então, ele mudou muito a maneira de evangelizar a gestão municipal. Esperantinópolis hoje, como gestão, o município deve muito às suas orações. A primeira-dama tem um versículo da Bíblia que ela repete muito, e a gente fazia isso. Ela me ensinou esse versículo desde 2012. Ela dizia, é interessante que na época, quando nós perdemos a eleição e eu estava muito agoniada, ela olhou para mim muito serena e disse: fica assim não, tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Romanos 8, 28. Tranquilamente. E hoje eu entendo o que ela quis dizer, como Deus usou-a para dizer aquilo naquele momento, eu entendo, e realmente era isso, foi o que aconteceu, a contribuição foi fantástica, deu tudo certo. Como gestora, eu agradeço muito, pastor, suas orações, eu agradeço seus ensinamentos, agradeço todas as vezes que o senhor chegou lá e orou e pediu a Deus que nos abençoasse. Eu lhe agradeço muito em nome dos todos os nossos secretários. Eu queria dizer também, e acho isso muito importante, o senhor me ensinou particularmente um novo conceito da palavra humildade. O senhor e sua família. É um conceito diferente, porque você me ensinou como exemplo. E eu lhe agradeço muito por isso. A outra coisa que pessoal também é a maneira como você chega na casa da gente, assim, tipo senhora marcada, e aí diz: não vou atrapalhar, não quero nada, eu só vim orar. É impressionante, impressionante, e às vezes é no momento que você está assim, e ele chega lá e ele chegava e fazia isso. Você não tem ideia de como nós vamos sentir falta disso. A sua pessoa, as suas virtudes, a sua honradez, a sua maneira de lidar com as pessoas é única e para nós inesquecível. A sua igreja hoje, eu imagino que não deveria ficar triste, porque você fez um trabalho maravilhoso com todos eles, mas eu sei que eles estão, porque estão perdendo um grande líder.
Mas Deus sabe tudo, Deus tem propósito para tudo. E eu, sinceramente, estou com uma inveja branca de Lago Verde, né? Porque vai te receber e nós vamos ficar sem você. Mas não se preocupe, gente, ele alugou, o pastor Francisco, ele alugou uma casa grande, viu? Diz que tem quarto, a gente pode visitar e se hospedar, viu, pastor Silvio? Então já vamos pensando nisso. Pastor, obrigada. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelas tuas orações, obrigada pelo teu carinho, obrigada pela tua dignidade, obrigada pela tua humildade, obrigada por tudo que você fez espiritualmente, pessoalmente, em Esperantinópolis e para todos nós. Te agradecemos de todo o coração. Você vai deixar um vazio enorme. Tem uma frase dele que eu guardei e uso muito. Quando ele dava estudo bíblico aqui para mim, Ana Lúcia, ele chega na casa da gente e diz, olha, vamos passar aqui a semana toda fazendo estudo bíblico, 15 dias, e era assim. E aí ele dizia assim, ele explicava a Bíblia, o texto, aí ele dizia assim, eu aprendo com isso, quer dizer, e eu ficava observando, porque a Bíblia, ele me ensinou que a gente tinha que ler, interpretar e aprender com aquilo que estava lá, não apenas ler. Então, cada pastor tem uma didática, uma metodologia, né? Cada um tem um jeito de passar, e o importante é que todo mundo aprenda e que no final dê tudo certo. Vou guardar a sua Bíblia como lembrança, porque ela está... E ele ainda autografava as Bíblias. Aí, aquele que não... E aí, pastor, eu nem lhe disse, mas eu queria lhe dizer que depois do que o senhor fez, de 15 em 15 dias eu pego aquela sua Bíblia, que agora é minha, e faço leitura na prefeitura, junto todos os funcionários. Aí eles ficam com vergonha, quem não quer ir fica com vergonha e vai, sabe? Porque eu convido, eu convoco. Então, de 15 em 15 dias, está todo mundo lendo a Bíblia, ouvindo lá fora. A gente se reúne lá fora e tem que ir comigo lá para fazer um devocional. Herança sua. Eu queria deixar 2 versículos para você. O primeiro é em Gênesis 28:5. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. O outro é esse é Números 6, 24, 26. O outro é Salmos 1, 7, 8. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, receba essas palavras, receba a palavra de Deus. Nossas orações vão continuar com o Senhor e o Senhor continue orando por nós. Sentiremos muita saudade. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós.